Vamos baixar nossa cabeça nesse instante, irmão. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos pedir a Ele que possa falar aos nossos corações, pedir a Ele que possa transformar nossas vidas, possa invadir o nosso coração com a presença graciosa do Seu Espírito Santo. Deus Santo e Pai Eterno, nós te bendizemos, ó Deus, porque a Tua graça é maior que a vida. Te agradecemos, ó Pai, porque foi essa mesma graça que alcançou as nossas vidas e nos trouxe, ó Pai, nos ajuntou neste lugar como povo Teu, nos ajuntou neste lugar, Senhor Deus, para Te adorar e aqui Te servir. Agora, Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, vem e sopra sobre nós o Teu sopro. Vem e passeia entre nós com o Teu Espírito Santo. E que esse Espírito invada as nossas vidas, Pai. Invada, tirando de nós tudo aquilo que não Te agrada. E ao mesmo tempo, Pai, nos instrumentalizando para sermos instrumentos Teus, ó Pai, do Teu reino neste lugar. Senhor, não acredito que foi sem propósito que o Senhor nos providenciou este lugar, esse espaço tão agradável, Senhor. Não acredito que foi sem propósito que o Senhor nos ajuntou neste lugar, que o Senhor nos uniu como irmãos. Eu creio, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, e mais ainda, Teu propósito maior, com o avanço do Teu reino nesta localidade, neste local. Ó Pai, mas eu tenho certeza também, Senhor, que sem um renovo do Teu Espírito Santo, não passaremos de mais um espaço, não passaremos de mais um grupo de pessoas que se reúnem em prol de um objetivo comum. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós mais do Teu Espírito Santo. Nos instrumentaliza, Pai. Fala conosco também, Pai, por intermédio da Tua palavra esta noite. Conforta, consola os nossos corações, nos faz entender os Teus propósitos em nossas vidas e em nossa caminhada nesta vida terrena. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o salmo que Rubens compartilhou com a gente é bem interessante, me chama a atenção um dos versículos desse salmo, quando no verso 10, Moisés diz que os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Eu quero dizer para os irmãos que Moisés estava errado. Moisés, na verdade, ele, num momento de crise existencial, ele escreve esse salmo. Até porque Moisés viveu 120 anos. E diz o texto lá em Deuteronômio, no capítulo 34, verso 7, que Moisés viveu 120 anos e que a vista dele não se escureceu e que ele ainda estava em pleno vigor. De maneira que ele estava errado quando escreveu que 80 anos já era canseiro e enfado. É que nas jornadas dessa vida, irmãos, na caminhada dessa vida, a gente enfrenta situações em nossas vidas que muitas vezes nos fazem entender que a vida parece não valer a pena, que a vida parece ser realmente canseira, ser realmente enfado, ser realmente algo que não vale a pena viver. Moisés estava vivendo um desses dias. Queria convidar os irmãos para abrir o texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 20, tem tudo a ver com as peregrinações, com as jornadas que a gente faz em nossa vida. O livro de Gênesis, no capítulo 20, a partir do verso 1. Todos encontraram? Gênesis,
capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerá. Disse Abraão de Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse o Senhor: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocastes. Agora, pois, restituir a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti para fazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: Dê 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, que por causa de Sara, mulher de Abraão. Irmãos, Abraão, ele foi um peregrino. Abraão viveu todo o tempo peregrinando em busca de uma terra que Deus lhe havia prometido. Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, diz: Olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Abraão, a partir daí, começa a caminhar errante pelo mundo, a se tornar nômade, andar mundo afora em busca da terra prometida. E muito embora Abraão tenha habitado em Canaã, lá naquele momento em que ele se separa de Ló, e Ló vai para as terras do Oriente, porque lhe pareciam terras mais frutíferas, terra verde, fica lá na região de Sodoma e Gomorra. Abraão desce um pouco mais para o Ocidente e habita em Canaã, e ainda assim Abraão continua sendo alguém peregrino, nômade. Abraão, ele não chegou na terra prometida, queridos. Israel também não ficou na terra prometida, e nós também ainda não chegamos na terra prometida. Nós somos chamados para viver no caminho, como Thomas bem colocou aqui no domingo que passou. Somos chamados para viver no caminho, traçando as jornadas da vida,
porém na certeza que Deus estará ao nosso lado durante a nossa peregrinação neste mundo, até o dia em que nós terminaremos nossa peregrinação e estaremos na terra que Ele nos prometeu, na Nova Jerusalém Celestial, e ali viveremos eternamente. Enquanto isso, nós podemos estar certos de que a nossa jornada aqui não é uma jornada solitária, mas é uma jornada em que Deus cuida de nós, cuida de nossas vidas, cuida daquilo que é nosso. Eu queria pensar com os irmãos hoje, queridos, sobre o que nós precisamos saber. O que é que nós precisamos saber a respeito das ações de Deus durante as jornadas de nossa vida? O que é que nós precisamos saber, o que é que nós precisamos conhecer sobre como age Deus durante as jornadas, as caminhadas de nossa vida? Na verdade, nós estamos como Abraão, peregrinando neste mundo, em busca de uma terra prometida, e que nós precisamos saber durante esta caminhada, enquanto estamos no caminho, o que precisamos saber? Primeira coisa, queridos, que nós precisamos saber é que Deus guarda todo aquele que tem o coração sincero de pecar contra Ele. Aí no verso 6 nós vemos que Deus aparece a Abimeleque e diz para ele: olha, eu bem sei que você agiu com sinceridade de coração, e por isso mesmo foi que eu te impedi de pecar contra mim. Abimeleque havia tomado Sara para si como mulher, porque Abraão tinha dito ali que Sara era sua irmã. Ele toma Sara para si como mulher, leva ela para o seu harém. Abimeleque tinha várias outras mulheres, leva Sara para o seu harém, e ali ele toma Sara como esposa. Só que até aquele momento ele não havia tocado Sara. Não havia tocado Sara porque Deus não havia permitido. Deus não havia permitido porque Abimeleque estava com o coração sincero. E aí no verso 6 Deus diz: eu bem sei que com sinceridade de coração foi que você agiu dessa forma. Por isso mesmo foi que eu te impedi de pecar contra mim. A gente precisa entender algumas coisas sobre pecado, irmão. Não apenas aquele conceito religioso do que é pecado, mas nesse verso me salta aos olhos algumas coisas que precisamos aprender sobre pecado. A primeira coisa é que pecado afasta o homem de Deus. Pecado afasta o homem de Deus. Em Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados escondem o seu rosto de nós. E me chama muito a atenção esse texto do profeta Isaías, porque ele fala algumas coisas sobre pecado. Primeiro, ele diz que esse pecado ele separa, ele faz com que a gente viva separado de Deus. E a palavra separar aqui, lá no texto original, ela tem um significado extremamente profundo, porque não é apenas o ato de você estar separado, você está distanciado, mas o texto dá uma ideia de uma distância tal que não há possibilidade de aproximação, que não há possibilidade de reconciliação. O pecado, ele não traz nenhuma condição de que o homem se una a Deus. Essa que é a realidade do texto. A outra verdade que o texto nos traz, ele teofaniza aqui, dizendo que os nossos pecados escondem o rosto de Deus de nós. Ou seja, nós estamos separados, ao mesmo tempo em que Deus parece não querer olhar para nós. E a última verdade que esse texto nos traz é que ele diz que Deus também, quando estamos em pecado, Ele não nos ouve. Ele não ouve as nossas orações. Deus estava aguardando Abimeleque de pecar, porque Ele não queria estar distante de seu filho, porque Ele não queria estar separado de seu filho, porque Ele não queria voltar o seu rosto para outro lado em relação ao seu filho. Também Ele não queria deixar de ouvir as orações de Abimeleque. O pecado, ele causa todas essas coisas, irmãos, em nós.
Segunda verdade sobre pecado que nós precisamos aprender é que o pecado ele retém as bênçãos e misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E aí vai um texto muito conhecido nosso, que está em Provérbios, no capítulo 28, verso 13, que diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Pecado, queridos, ele retém as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. E mais que isso, ele afasta a misericórdia de Deus de nossas vidas também. De maneira que é fundamental que nós possamos estar diante de Deus, confessando nossas culpas, nossos pecados, e não aquele conceito religioso em que a gente diz, olha, todo mundo é pecador, eu também sou pecador, todo mundo peca, eu também peco. Mas me parece que é um rasgar do coração aqui diante de Deus, reconhecendo quem eu sou de verdade. Porque, queridos, é muito fácil nós sermos religiosos, é muito fácil nós parecermos santos, é muito fácil nós sermos aparentemente alguém que é semideus. É necessário que a gente rasgue os nossos corações diante do Senhor. Por isso o texto lá de Provérbios diz que alcança misericórdia quem confessa e deixa os seus pecados. Aquele que encobre jamais prosperará. A outra verdade que esse texto, esse versículo 6 aqui de Gênesis 20, nos traz, é que ele fala que Abimeleque tinha um coração sincero. E me salta aos olhos essa expressão, coração sincero, me saltou aos olhos, porque ela traz algumas verdades profundas para nós. Primeiro, nós precisamos entender o que significa sinceridade de coração aqui nesse texto. A palavra lá é bait levava. É uma palavra hebraica dupla. Bait em hebraico é casa. Levav é coração, levava é tornar-se sensato, tornar-se sábio. Então a ideia aqui é de que o coração deve ser a morada da sinceridade. Quando o texto diz que, quando Deus está dizendo, olha, foi com sinceridade de coração, eu vi que você tinha coração sincero. O que Deus estava dizendo é que Abimeleque, em seu coração, havia sinceridade, porque no seu coração era a morada da sinceridade. Ele não era um religioso, ele não era alguém que montava uma capa de santidade, ele era alguém que interiormente era santo, ele era alguém que interiormente era sincero. Um coração sincero, queridos, é um coração sem máscaras, é um coração escancarado na presença de Deus, sem os artifícios da religiosidade. A religiosidade, ela torna você santo por fora, faz você parecer bonzinho. A sinceridade, ela mostra quem você é por dentro. Mesmo que você seja cheio de pecados, mesmo que você seja cheio de contradições, a sinceridade, ela te mostra quem você é por dentro. E apesar de quem você é, Deus te aceita, porque foi para esses corações que Ele veio e morreu. Não foi para os corações dos religiosos. Jesus não veio para os religiosos. E se a gente observar a encarnação de Jesus, ela é extremamente extraordinária, porque ela extrapola toda e qualquer lógica humana. Deus não manda um arauto anunciar que está chegando um rei. Jesus não nasce entre os nobres da corte, para que dali ele se tornasse um rei poderoso. E como homem santo, ele também não nasce lá entre os religiosos da época, entre os escribas, entre os fariseus, nos templos da época. Jesus nasce num lugar fedido, cheirando a esterco. Jesus nasce não em berço de ouro, como era normal nascer os príncipes da época. Essa expressão berço de ouro não é simplesmente para dizer que alguém tinha dinheiro, é porque, à época, os príncipes eram feitos para eles berços de ouro. Jesus nasce numa manjedoura cheia de palhas. As primeiras visitas que Jesus recebe são de 3 pastores que estavam lá no campo. Jesus aceita o mais miserável
dos pecadores sinceramente arrependido e rejeita o mais fiel dos religiosos, queridos. Porque ele veio para as pessoas assim. Rick Warren, prefaciando o livro de John Moore, John Moore escreve um livro chamado Um Rei entre os Pobres. E Rick Warren, prefaciando esse livro, ele diz que Deus não espera que você seja perfeito, mas Ele insiste que você seja sincero, completamente sincero. Deus não espera que você seja perfeito. Ele insiste que você seja completamente sincero. John Moore, nesse mesmo livro, ele diz que a nossa atividade religiosa não fornece nenhuma informação sobre se realmente conhecemos a Deus ou não. A verdade, queridos, é que a nossa religiosidade nada diz a nosso respeito. É a sinceridade de nosso coração que vai dizer tudo a nosso respeito. O que nós precisamos saber é que na jornada dessa vida, Deus está pronto para nos guardar do pecado, que nos afasta dEle, que nos leva a uma vida distante dEle, nos leva a uma vida de miséria espiritual, e para isso nós precisamos apenas ter corações sinceros. Essa é a primeira verdade que nós precisamos saber nas peregrinações de nossa vida, querido. É que Deus nos guarda de pecar, a partir do momento que nós temos um coração sincero diante dEle. Sinceridade de coração revela quem somos. Deus nos guarda do pecado quando nós nos prostramos diante dEle em sinceridade de coração, reconhecendo que somos pecadores. Todavia, evitando todo o mal. A segunda verdade que nós precisamos conhecer nas jornadas dessa vida, irmãos, é que Deus guarda e cuida tudo que é seu, tudo que é dos seus servos. Eu queria ler, no texto que lemos, a parte A do verso 7 e os versos 14 e 16. Me chama muito a atenção. Diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Verso 14, diz assim: então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, a sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu marido, a teu irmão. Será isto por compensação por tudo o quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Deus havia guardado Sara de ser tocada por Abimeleque, e havia guardado ela para Abraão, que era o seu legítimo esposo. Eu tenho uma sensação, queridos, muito forte comigo, é que de enquanto eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas coisas. Ele cuida daquilo que é meu. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de suas coisas. Enquanto você se compromete com o reino de Deus, Deus se compromete com a sua vida, com os mínimos detalhes dela. Observe que o rei Abimeleque, ele devolve Sara a Abraão, mas não devolve somente Sara. Ele agora começa a compensar Abraão. Ele dá a ele servos e servas, ele dá 10.000 siclos de prata, que era uma fortuna na época. Ele manda Abraão olhar para o reinado dele todo, diz: olha para a terra aí, escolhe um lugar onde você quiser seu. Sabe, queridos, enquanto a gente se preocupa com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as nossas coisas. Eu sei muito bem disso, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu acho que Thomas também, porque a gente, quando vive pela fé, né, às vezes não conta com absolutamente nada senão a fé. E nem por estar sem nada a gente deixa de fazer as coisas de Deus, a gente deixa de se envolver com o reino de Deus, a gente deixa de se envolver com a causa de Deus, a gente deixa de se envolver com as pessoas de Deus, a gente não deixa de se envolver com a igreja de Deus, e nesse momento Deus começa a se envolver com as nossas coisas. Eu falo isso, irmãos,
Porque eu não sei como é que Deus tem me sustentado há quase 3 anos sem emprego, mas eu sei que Ele tem me sustentado. Eu não estou falando somente da história de Abraão, eu estou falando da história da minha vida. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos teria uma história parecida para contar, no momento em que Deus socorreu a sua vida, no momento em que Deus cuidou das suas coisas, porque você estava cuidando das coisas do Senhor. Por causa disso, irmãos, nós não precisamos ficar ansiosos, na ânsia de ter, pois tudo o que precisamos está já aos cuidados de Deus. E tudo que você tem ou há de ter, vem dos céus. Nada vem de você, tudo vem dos céus. Agora, queridos, não entenda isso como uma troca, porque a realidade é completamente o inverso. Todas as bênçãos que recaem sobre a sua vida, todas as bênçãos que recaem sobre você, não é resultado daquilo que você fez para Deus, não é resultado daquilo que você executou no reino de Deus, mas é resultado daquilo que Ele já fez por você. E, na verdade, tudo aquilo que Deus faz por você é resultado unicamente da graça dEle. O que você faz, então, deve ser resultado de um coração grato, de um coração que reconhece que tudo vem de Deus. E é por conta disso que eu me envolvo com o reino de Deus. É por conta disso que você deve se envolver com o reino de Deus. É por conta disso que você deve se envolver com a causa do Senhor. Porque Ele tem feito tudo por você. Por fim, irmãos, terceira verdade que nós precisamos aprender nas jornadas dessa vida, das ações de Deus sobre nossas vidas enquanto estamos nas jornadas dessa vida, é que o Senhor castiga todo aquele que fizer mal a qualquer um dos seus, porém restaura e cura todos aqueles que abençoar a qualquer um de seus pequeninos. Eu vou ler novamente o verso 7 e depois o verso 17 e 18 do texto que lemos. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Versos 17 e 18. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto por compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. O texto nos fala que Deus disse para Abimeleque: olha, se você não devolver o que é do meu servo Abraão, o que é do meu filho Abraão, saiba que vai morrer tudo que é teu, tua mulher e tudo mais. E o texto nos diz que Abimeleque vai lá e devolve a Sara a Abraão, abençoa Abraão, dá a Abraão uma série de presentes. E o texto diz que Abraão ora e Deus cura a mulher de Abraão, a mulher de Abimeleque, as servas de Abimeleque, porque todos haviam ficado estéreis, somente pelo fato de Abimeleque ter tomado para si como mulher a mulher de Abraão. Deus castiga todo aquele que fizer mal a qualquer um de seus pequeninos e abençoa todos aqueles que abençoar a qualquer um de seus pequeninos. Essa promessa está na promessa feita a Abraão, irmãos. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz a Abraão: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A verdade desse texto é que devemos ser bênção na vida dos outros, queridos, na medida em que somos abençoados por Deus. Essa é a verdade do texto. Deus nos chamou para sermos bênção. Você foi chamado para ser bênção. Deus chamou Abraão e disse para ele: olha, sê tu uma bênção. Agora Deus te chama, meu querido, para ser uma bênção também, seja na igreja, seja no trabalho, seja na tua casa, onde quer que você esteja, sê tu uma bênção. Na medida em que Deus te abençoa,
você tem que ser bênção na vida dos outros. É isso que o texto quer trazer para nós. É que nas jornadas desta vida, enquanto Deus vai nos abençoando, enquanto Deus vai abrindo portas, enquanto Deus vai abrindo caminho, nós precisamos fazer disso um canal de bênção para a vida de outros. E Deus abençoa todos aqueles a quem nós abençoarmos. Fico pensando, irmãos, enquanto igreja, se nós temos sido canal de bênção para essa comunidade. Fico pensando, enquanto povo de Deus, se nós temos sido canal de bênção para a vida de outras pessoas. Se pessoas têm sido alcançadas através dos favores de Deus sobre nossas vidas. A promessa de Deus é que Ele não vai permitir que qualquer ser dessa terra te faça mal. E se Ele te fizer, será castigado. Tem uma história que aconteceu na minha vida, irmãos, que às vezes eu me sinto um pouco incomodado de falar dela, mas para esse momento vale a pena. Eu estava em Surubim, abrindo lá uma igreja nova, e lá havia um irmão extremamente fundamentalista, aquele cara bem tacanho, e foi um cara que foi um calo no meu ministério. Passou a vida inteira tentando atrapalhar o meu ministério em Surubim. Só que essa pessoa, ele começou a agir mal, começou a inventar histórias, levou, por exemplo, para o presbitério que eu estava pregando heresias na igreja. Observe que a igreja presbiteriana, a doutrina da eleição está no cerne da igreja presbiteriana. Eu estava falando sobre a eleição e o cara mandando mensagem lá para o presidente do presbitério dizendo que eu estava ensinando heresia. Depois eu ajudei a fundar uma nova igreja lá em Surubim, de uma outra denominação que estava nascendo, e batizei os primeiros membros daquela comunidade por imersão. E ele tirou foto e mandou para o presbitério dizendo que eu estava, mais uma vez, sendo um herege, porque a igreja presbiteriana batiza por aspersão, e eu deveria ter batizado por aspersão, e entrei no tanque para batizar por imersão os primeiros membros daquela comunidade. E, na verdade, esse irmão levantou a igreja contra mim, tentou dividir a igreja, trouxe o presbitério várias vezes, inutilmente, à cidade de Surubim. Até, irmãos, um dia que o Senhor tocou na casa desse homem. E a mulher desse homem, sem nada, da noite para o dia, ficou completamente louca. Perdeu o juízo, perdeu o tino. E eu estou em casa descansando num domingo à tarde, quando esse irmão vem com a filha dele na minha casa, pedir para que eu orasse pela esposa dele, porque ela havia perdido o juízo. E fomos lá e oramos pela esposa dele. E Deus, pela sua misericórdia, restaurou aquela mulher, naquele mesmo dia, naquele mesmo instante. Logo após a oração, ela recobrou o juízo. Deus, queridos, toca todos aqueles que tocam em seus filhos, ao mesmo tempo em que Ele abençoa todos aqueles que abençoaram seus filhos. E a verdade disso, irmãos, é que Deus nos abençoa para sermos bênção. A verdade disso é que Ele nos chamou para ser bênção na vida dos outros. Unicamente isso, nos chamou para ser bênção na vida dos outros. Então, irmãos, essas são as verdades que eu gostaria que aprendêssemos essa noite. A primeira é que Deus guarda todo aquele que tem um coração sincero de pecar. A segunda verdade é que Deus guarda tudo aquilo que é teu. A terceira verdade é que Ele te chamou para ser uma bênção. Que Ele abençoa, você deve abençoar outros na medida em que Ele te abençoa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Faz de nós, ó Deus, uma bênção. Enquanto comunidade cristã, Senhor Deus, nos ensina
que a nossa jornada, Senhor Deus, nesta localidade, a nossa jornada neste lugar, Senhor Deus, é para que possamos ser uma comunidade santa, uma comunidade não religiosa, mas sincera de coração. Nos ensina também, ó Pai, a sermos uma bênção para esta comunidade, porque foi para isso que nos chamaste. Mais uma vez eu te imploro, Senhor Deus, derrama um renovo do Teu Espírito sobre nós, sobre este lugar, sobre esta igreja, Senhor, a fim de que possamos, ó Pai, ser bênção, Senhor, para esta comunidade. Não estamos cuidando do que é nosso, mas do que é Teu, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, para a glória do Teu santo nome. Amém.